Eu estou em João, capítulo 4, peço que você abra aí o texto. Evangelho segundo João, capítulo 4. O texto, na realidade, começa no verso 1º, mas é um texto longo, e eu vou ler a partir do verso 19 até 26, mas eu peço que os irmãos permaneçam com suas Bíblias abertas. Nós estamos nessa campanha, na realidade nessa temática, Eu Sou, quando nós estamos apresentando a identidade do Senhor Jesus. E hoje então estou encerrando essa série de reflexões. Diz assim o texto, João capítulo 4, a partir do versículo 19 até o versículo 26. Diz assim o texto, palavras da mulher. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais aquilo que não conheceis, nós adoramos aquilo que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, também chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu é quem falo contigo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua palavra, a nossa oração mais uma vez é que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, como o Senhor tem feito. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas e fale ao nosso coração. A Tua voz é audível, a Tua voz é transformadora e a Tua voz é poderosa para nos mover de acordo com a Tua vontade. Queremos ser moldados pelo Senhor mais uma vez, e essa é a nossa oração de gratidão pela Tua palavra, pela expressão que Jesus deixa para nós, que Ele de fato é o Messias, o Filho do Senhor. E é no nome dEle que nós oramos. Amém. Amém. Nós estamos diante de um texto extremamente belo, rico, em que Jesus quebra algumas barreiras, alguns paradigmas sociais e religiosos para resgatar uma mulher. O texto vai mostrar para nós como uma vida é extremamente importante para o nosso Deus. Por exemplo, um judeu não falava com uma mulher, de forma nenhuma. Um judeu não falaria nunca com uma mulher. Um judeu não falaria com um samaritano. E o texto revela Jesus conversando com uma mulher, e uma mulher ainda samaritana. O texto também revela a animosidade e a rivalidade entre os judeus e também entre os samaritanos, e como Jesus lidou com tudo isso. E hoje nós aprenderemos um pouco a esse respeito. O texto também mostra para nós como Jesus sabe tudo a nosso respeito e como Jesus conversa com aquela mulher e fala para ela a respeito das suas dificuldades, das suas crises, das suas questões mais internas. E Jesus tem esse cuidado em falar com ela, em promover no seu coração uma espécie de uma repreensão, mas que a trouxesse para a repreensão, mas também que trouxesse para uma grande reflexão. Jesus tem os mesmos atributos do Pai, Jesus é onisciente, onipresente e onipotente, então Jesus consegue ver aquilo que nós não conseguimos ver. E Jesus então visualiza uma mulher sedenta pela palavra de Deus, mas também Jesus visualiza que ela tinha algumas dificuldades e Jesus começa a conversar com ela. Para que nós entendamos todo o texto dentro do seu contexto, eu peço que você dê uma olhadinha no seu texto, volte aí uma página da sua Bíblia. Nós estamos aí em João capítulo 4. João capítulo 4, nós temos a informação que Jesus e seus discípulos passariam pela aldeia dos samaritanos. Diz aí o texto no versículo 4 que era necessário atravessar a província de Samaria. E aí Jesus então chega naquela cidade, que fica ali perto da cidade de
Sicar, o texto vai dizer isso, e Jesus então chega perto da fonte de Jacó. Diz o texto que Jesus estava cansado, mostrando também a sua humanidade. Então, cansado da viagem, Jesus se assenta ali perto daquela fonte, daquele poço, e então tem sede. Nesse exato momento, chega a mulher para tirar a água do poço, e aí Jesus fala para ela: dá-me de beber desse poço, mulher. Eu estou com sede, eu preciso de água. E aí os seus discípulos haviam saído para comprar comida, provavelmente aí foram no supermercado, uma venda. O texto vai dizer isso no versículo 8, e aí então Jesus começa a conversar com a mulher, e no versículo 9 ela fala o seguinte: como sendo tu judeu, fala para mim, que sou samaritana e sou mulher? Como o Senhor está conversando comigo? E aqui então nós temos Jesus já quebrando os paradigmas religiosos e também sociais, mostrando que ela era extremamente importante no reino de Deus. E aí Jesus vai replicar no versículo 10 e falando assim para ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem está falando contigo, certamente você daria a água do poço, e certamente você entenderia toda essa nossa conversa. Então veja que Jesus começa a travar com ela uma conversa a respeito de questões extremamente espirituais. Jesus tem sede, e aí Jesus fala o seguinte: olha, se você conhecesse o dom de Deus que há em mim, essa expressão que eu estou conversando com você, eu te daria a água da vida. Você me daria essa água do poço, e eu te daria a água da vida. E aí ela responde a Jesus no versículo 11, né? Olha, não tem como tirar a água viva, o poço é fundo. Então veja que Jesus está falando da água da vida, e ela está pensando em água, H2O. Isso acontece conosco. Jesus a todo tempo está falando de questões espirituais, e nós estamos pensando em questões materiais. Jesus aproveita o ensejo e o momento e fala o seguinte: já que estamos à beira do poço, vamos falar de coisas espirituais. Eu estou com sede física, mas você, mulher, tem uma sede espiritual, e você não vai saciar essa sede espiritual em nenhum outro lugar, porque eu sou a fonte, e eu posso dar a você, mulher, essa água da vida, essa água viva. E aí ela vai falar uma questão para Jesus, que eu acho uma provocação no versículo 11, ela fala o seguinte: Senhor, como assim? Versículo 12, tu és maior do que Jacó que fez esse poço? Você é maior que Jacó? Ela nem sabia o que ela estava falando diante de Jesus, porque somente Jacó poderia nos dar essa água da vida, e foi nesse poço que Jacó, a sua comitiva, os seus gados, todos eles se fartaram com a água que saiu desse poço. Então, como assim, Jesus? E aí Jesus fala para ela no versículo 13, quem beber dessa fonte será saciado, mas voltará a ter sede. Ou seja, quem beber desse poço vai saciar a sua sede por um momento, mas vai voltar a ter sede. Versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então Jesus mais uma vez tira a conversa do plano material e volta e foca no plano espiritual. Esse poço pode fornecer água, H2O, só. Eu posso fornecer a água da vida. Quem beber desse poço água, vai ter sede. Mas quem beber de mim, nunca mais terá sede. Então Jesus está falando para ela de questões da alma, existenciais. Você vai encontrar o sentido da vida, mulher, quando você se aproximar de mim, quando você beber diretamente da fonte. E aliás, quando você bebe de Jesus, você também se torna uma fonte. Isso acontece também conosco, porque quando nós nos encontramos com Jesus e nos encontramos com a fonte da água da vida, nós nos tornamos fonte a jorrar da água da vida. Quando nós encontramos a fonte do amor, o nosso coração, a nossa mente é tão abastecida pelo amor, que a nossa vida agora se torna uma vida que jorra amor. Quando nós conhecemos a Jesus, a nossa vida passa por essa profunda transformação, e Jesus queria que essa mulher tivesse esse entendimento. Eu vim até você, mulher,
quebrei todos os paradigmas, eu sei que os meus discípulos ficarão escandalizados, eu sei que você mesmo, mulher, está escandalizada porque você é samaritana e eu sou um judeu, mas eu quero quebrar todos os paradigmas para mostrar o seu valor diante de Deus, porque você está buscando saciar a sua sede da sua alma nesse poço, em outros prazeres, mas você não terá de fato o prazer da vida, porque você ainda não se encontrou com a fonte da vida, que sou eu mesmo. Estou aqui, e quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Agora, convenhamos, nós que somos de Jesus, depois que a gente bebe de Jesus, desfruta da graça de Jesus, a gente tem sede no sentido de querer mais, não no sentido de satisfação. Agora somos satisfeitos, somos plenos, porque bebemos diretamente da fonte. E aí ela fala assim para ele no versículo 15: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Olha que interessante, a conversa que estava sendo caminhada para o lado material pela mulher, e Jesus caminhando para o lado espiritual, agora parece que ela entende, ela fala o seguinte: então eu quero essa água, dá-me dessa água, Senhor. Essa água então será uma maravilha para mim. Aí Jesus toca em um ponto extremamente difícil da vida dela. Ninguém pode andar com Jesus sem reconhecer o seu pecado. Ninguém pode andar com Jesus, ninguém pode confessá-lo sem antes ser confrontado pelo seu pecado. Agora, nós às vezes, quando vamos fazer a confrontação de um pecado alheio, nós não temos o tato de Jesus, a percepção de Jesus, eu diria a sensibilidade que Jesus teve, porque Jesus estava tocando em um assunto extremamente central na vida dela e extremamente delicado. Jesus sabia onde estava a fonte das dificuldades, a fonte das crises, das amarguras, das frustrações daquela mulher. Aquela mulher que estava se entregando a uma sexualidade sem nenhum padrão, sem nenhum limite. E agora Jesus vai e toca nesse ponto. Imagina a cena, essa mulher conversa com Jesus, o horário da conversa é um horário onde nenhuma mulher normal estaria ali, então isso já demonstra o perfil dessa mulher. Jesus quebra os paradigmas sociais, religiosos. Sendo judeu, ele conversa com ela, que é samaritana. A conversa parece que vai para um rumo diferente daquele que Jesus queria, mas Jesus vai contornando tudo isso. E aí ela chega no momento que ela fala o seguinte: então, Jesus, eu quero essa água, eu quero saciar a minha vida. E aí Jesus faz o confronto. Então é o seguinte, mulher, vai lá e chama teu marido. Porque até agora eu estou conversando com você, porque eu sou Jesus, mas para eu me aprofundar mais na conversa, eu preciso que você traga o seu marido. Isso para a nossa cultura talvez não seja tão importante ou relevante, mas nós precisamos entender que nós estamos falando do primeiro século. Nunca, naquele contexto histórico, um homem conversaria com uma mulher, travaria uma conversa entre ele e uma mulher, nunca. E aí Jesus então fala o seguinte: então vai lá e busca o seu marido. E aí o texto vai dizer para nós que ela fala o seguinte: olha, na realidade eu não tenho marido. Aí Jesus fala o seguinte: disseste bem, é verdade mesmo, você tem um pingo de verdade, você é profundamente mentirosa, mas você tem uma dose de verdade. Disseste bem, tu não tens marido. Olha o que o texto diz, versículo 18: porque você já teve 5 maridos, e esse que agora está aí com você não é o teu marido. E isso disseste com verdade. Se fosse nos nossos tempos, talvez ele falasse assim: é o namorido. Está na moda, né? É relacionamento de casado sem compromisso nenhum. Você já teve 5 relacionamentos, 5 maridos, e esse que tem aí não é seu marido. Ou seja, você tem um problema. Você está tentando encontrar satisfação fora de Deus. Isso não vai acontecer agora. Por mais pecador que a pessoa seja, e por mais mentirosa que ela seja, toda pessoa tem um ponto onde ela fala a verdade.
Guarda isso. Sempre tem. Era extremamente pecadora. Teve 5 relacionamentos, tinha o 6º, e Jesus faz o confronto, e Jesus fala o seguinte: você não fala a verdade, mas tem uma coisa só que você disse que é verdade. É isso aí. E ela fala para Jesus: disseste bem, eu não tenho marido. E aí entramos então no texto, no versículo 19, que ela fala o seguinte: olha, então eu vejo que tu és um profeta. E ela, sendo samaritana, que não acreditava nos profetas, ela está dizendo o seguinte: eu reconheço que o Senhor é diferenciado. Haja vista que Jesus também havia dito a respeito de Natanael, sem que Jesus tivesse visto ele. É interessante isso, que Jesus tinha essa visão, porque Jesus é o Filho de Deus, e Jesus conseguia entrar na vida das pessoas, e confrontar as pessoas em seus problemas, de uma maneira muito peculiar. Lembra de Zaqueu? Corrupto, ladrão. Ele apresentava uma declaração de imposto de renda e tinha caixa 2, 3, 5. Trabalhava na coletoria dos impostos e tinha um valor legal e o valor do seu bolso. Zaqueu. Ele é pequenininho, ele tenta subir na árvore para ver Jesus, e Jesus fala o seguinte: com Zaqueu não adianta confrontá-lo de maneira pública, porque todo mundo já conhece Zaqueu. Qual que foi a fala de Jesus? Ô Zaqueu, desce aí que eu vou lá na sua casa. Aí você imagina a visita de Jesus na casa de Zaqueu, ele olhando tudo, falou: ô Zaqueu, eu vejo que os seus móveis, o seu sofá-retrato é diferente do pessoal aqui da vizinhança. Ô Zaqueu, você tem uma televisão aí que é extremamente gigantesca. Ô Zaqueu, de onde você conseguiu isso? Ô Zaqueu, eu estou vendo aí os seus talheres. E aí Jesus vai confrontando Zaqueu. Mas com essa mulher ele faz o confronto de maneira pessoal. É interessante porque Jesus aqui vai apresentar 3 desafios para essa mulher. Então eu quero que os irmãos e irmãs me acompanhem. Primeiro desafio que Jesus vai colocar aqui é que a localização física da adoração é uma preocupação secundária. Nós aqui ficamos preocupados com a localização da adoração. Dá uma olhadinha, versículo 20. Olha a palavra daquela mulher: nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? O que aconteceu aqui nesse contexto? Lá em Deuteronômio tem uma expressão que diz que o povo de Deus buscaria um lugar para adorar o Senhor. E os judeus e os samaritanos tiveram 2 interpretações, ou 2 conclusões completamente distintas, extremamente diferentes desse texto. Os samaritanos, que só criam na parte histórica do povo de Deus e no Pentateuco, que não acreditavam nos profetas, não entendiam a questão de Jerusalém. E dessa forma então eles formaram o seu templo lá no monte de Gerizim. E os judeus continuaram crendo lá em Jerusalém. E então nós temos 2 templos: o templo dos samaritanos e o templo dos judeus. Agora, nós precisamos lembrar que o templo é dado para o benefício do homem e não de Deus. E aqui a conversa sai do âmbito moral, pessoal, e vai para um assunto religioso. Basicamente, sabe o que está acontecendo aqui? Essa mulher foi confrontada por Jesus. Como ela não conseguiu conversar com Jesus a respeito da sua moralidade, ela pulou para a religião. Tem gente que é assim também, não tem? Quando você aperta a pessoa, ela muda de assunto, ela troca de assunto, e ela trocou de assunto. Jesus está falando de marido, não é isso? Você tem 5 maridos e tal, precisa acertar isso daí. O que ela faz? Não, Jesus, sabe o que é? Vocês adoram em Jerusalém, nós adoramos aqui no Monte Gerizim. Então ela troca de assunto. E aí Jesus vai conversar com ela a esse respeito, porque o templo é dado para o nosso benefício, não para o benefício de Deus. E as pessoas não entendem isso. Parece que pensam que ficam na expectativa de que Deus se agrada com templos. Deus não habita em templos. Quando os irmãos saírem daqui, esse templo ele se torna simplesmente uma construção. Não tem sentido nenhum esse espaço. Ele só tem sentido quando nós estamos reunidos aqui. Então qual que é a finalidade do templo? Reunir o povo de Deus. E agora na pandemia a gente percebeu isso, como foi importante e como foi necessário cultuar a Deus de casa, mas como também sentimos falta e saudade do templo.
porque o templo reúne o povo de Deus. E o templo também tem a ideia e a proposta de fazer com que as nossas vidas fiquem concentradas no ato do culto e da celebração. Claro que toda a igreja pôde celebrar ao Senhor em suas casas, mas convenhamos, a concentração é extremamente diferente quando nós estamos no templo. Você está na sua casa lá assistindo o culto e tudo te distrai, tudo te distrai. No templo também, né? De vez em quando passa um carro aí, o vizinho entra. Hoje de manhã tiver uma visita aí de alguém falando em línguas, é coisa maravilha. Mas aqui a gente está focado, aqui a gente está concentrado. Vocês estão dando risada, mas aconteceu hoje de manhã, né? Salomão, quando ele vai consagrar o templo, ele diz que o templo não pode abrigar tanta presença de Deus. Então os judeus, enquanto caminhavam rumo a Jerusalém, eles já estavam em adoração. Foi só falar, tá vendo? Enquanto caminhavam, eles já estavam em adoração. Agora, entenda isso. Aqueles cânticos da peregrinação que temos no livro de Salmos, significa que o templo é para reunir o povo, mas a adoração começa lá no seio da sua casa. O culto público começa às 19, mas o culto pessoal, seu, particular, já deve ter começado há muito tempo atrás, porque enquanto eles caminhavam rumo a Jerusalém, eles iam cantando. Agora, os samaritanos não entendiam isso. Então os judeus precisavam do espaço sagrado? Não. Os samaritanos, sim. Eles esperavam esse espaço sagrado. E aí Jesus fala o seguinte para ela: olha, na realidade você pode crer em mim agora, que vai chegar o momento que nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim não haverá mais essa necessidade. E é interessante porque ela fala para Jesus: os nossos pais adoravam nesse monte, e os vossos pais dizem que é em Jerusalém o lugar perfeito para adoração. Para muitos, Jerusalém era o local de peregrinação e local exato de culto. Agora, o que Jesus está ensinando para nós é que a adoração não pode ser circunscrita a um espaço geográfico. E tem gente que pensa que é assim: não, eu só posso cultuar nesse lugar, nesse espaço, nesse templo. E a resposta de Jesus para mim é magnífica, porque Jesus fala o seguinte: chegará um momento, mulher, que nem nesse monte que vocês estão falando, nem nesse templo bonito que vocês fizeram, nem em Jerusalém. O que Jesus está falando é o seguinte: não haverá mais necessidade de um espaço, de uma geografia. Vem a hora que a adoração será direta ao Pai, e não precisaremos mais de locais geográficos específicos, monte, templo. Inclusive tem algumas comunidades de fé que ainda insistem nessa temática. Vamos para o monte orar. Qual que é a diferença de ir lá no monte, passar frio de madrugada e orar na igreja? É o espaço físico, é o ambiente. Não, em Jesus nós não precisamos de locais geográficos específicos. O que nós precisamos é entender o motivo da adoração. E aí Jesus fala o seguinte: chegará o momento, e ele mesmo diz, e vem, e já chegou esse momento. Agora, a questão aqui não é onde. O que Jesus está questionando nessa mulher é não onde nós vamos adorar, mas como vamos adorar. Porque as pessoas ficam perguntando isso: aonde vamos adorar? Podemos adorar a Deus em qualquer lugar. A pergunta é: como iremos adorar? O que nós aprendemos aqui é que podemos adorar a Deus em qualquer lugar, todos os dias da nossa vida, todos os segundos da nossa vida, por meio de Jesus, e adorar ao Pai. Então não há adoração sem submissão a Jesus Cristo. Então os nossos pais adoraram aqui, vocês adoram ali, aí vem Jesus e fala o seguinte: nem aqui nem ali, mulher. Sabe o que eu estou falando? Vem a hora, e já chegou, que não temos mais que ficar circunscritos a espaços geográficos. Os verdadeiros adoradores do Pai adorarão em espírito e em verdade. Então me acompanhe aí no versículo 22.
Vós adorais aquilo que não conheceis, nós adoramos aquilo que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Historicamente, o templo dos samaritanos foi construído no monte, foi projetado na oposição daquele esforço de Esdras e Neemias. Na realidade, todos aqueles que construíram o templo dos samaritanos não conheciam profundamente o único Deus, o único Senhor. Então aquela construção na realidade era uma afronta, e Jesus não se esquivou e nem se desviou ao dizer a verdade: os samaritanos são idólatras e eles não conhecem o Pai, eles não sabem quem é o Pai. Jesus disse que os samaritanos adoram aquilo que eles não conhecem, eles não têm relacionamento com o Pai. Já os judeus sim, porque os judeus fazem parte da aliança. E essa expressão é muito forte de Jesus, quando ele diz assim: porque nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Em outras palavras, nós conhecemos as alianças, nós conhecemos as intervenções de Deus, nós conhecemos o caráter do Pai. Vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. E aí você pode pensar assim: quantas e quantas pessoas que pensam que estão adorando a Deus e que não estão adorando porque não conhecem a Deus. Nós adoramos o que conhecemos. Você só pode adorar a Deus se você tiver relacionamento íntimo com Ele. Aí aparece um artista, um cantor, por exemplo, que grava uma música evangélica. Aí todo mundo fala assim: nossa, o cantor fulano de tal agora é um adorador. Eu digo: não, ele está cantando a música, porque ele não conhece, ele não teve experiência, ele não sabe como é se relacionar com Deus. Então, que história é essa? Ele está cantando. Em terceiro lugar, a qualidade da adoração é a verdadeira medida da nossa devoção a Deus, que está aí no versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. E Jesus fala que vem a hora, porque os profetas diziam isso: vai chegar a hora em que a adoração será por meio do Messias. E aí Jesus fala o seguinte: vem a hora, e na realidade já chegou, basicamente falando o seguinte: olha, a escatologia já está realizada, eu estou aqui. Vai chegar um momento, mulher, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É outro momento, é outra etapa, é outra profundidade na adoração. Agora, Jesus fala claramente dos verdadeiros adoradores. Quem me ouviu pela manhã, me ouviu falando que se tem uma videira verdadeira, tem a videira falsa. Se tem os verdadeiros adoradores, tem os falsos adoradores. E o movimento gospel está lotado disso. Falsos adoradores. Falsos adoradores. Tem muita gente que pensa que está adorando a Deus, mas na realidade Deus não aceita a adoração que não está de acordo com a sua palavra. E tem muita gente dos nossos dias que fala o seguinte: eu posso adorar a Deus de qualquer maneira. Não. Até para adorar a Deus você tem as orientações que estão escritas no Antigo Testamento. Posso adorar a Deus com os meus bens? Sim, nós temos várias expressões. Posso adorar a Deus com o meu corpo? Sim, temos várias expressões. Porque a nossa teologia contemporânea vai dizer o seguinte: você pode adorar a Deus do jeito que você quiser. E a Bíblia vai falar assim: nada disso, nada disso. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É numa outra categoria. Tem gente, por exemplo, que vive um sincretismo religioso, fica pegando um pouco de cada religião e diz que é cristão. Você já viu isso? Ele assiste live de todo mundo. Aí você entra no Facebook dele, ele cita até uma referência, por exemplo, de uma outra denominação que é oposta ao cristianismo. E ele pensa que ele é um verdadeiro adorador. Não é. Porque só pode adorar quem conhece, só pode adorar quem se entrega, só pode adorar quem se rende. Porque na Bíblia, inclusive, há uma doutrina, a doutrina da adoração. Na Bíblia nós temos a teologia da adoração e precisamos adorar do jeito que o Senhor já estabeleceu. Não é do nosso jeito, não é de qualquer forma. E nós pensamos que estamos adorando, mas na realidade nós estamos cantando. E tem muita gente que confunde isso. O canto, o louvor com a verdadeira adoração.
Tristemente, as pessoas pensam que adoração tem a ver com louvor e cântico. Tanto é que eu abomino, não aceito essa ideia. Grupo de louvor. Parece que é só eles que louvam. Grupo de adoração. Adoração é muito mais do que cântico. É interessante que a adoração tem a ver com a nossa profundidade na adoração, quando a gente reconhece o senhorio do Senhor, quando a gente se prostra reconhecendo que Ele é o dono da nossa vida. É interessante que o próprio Senhor Jesus, citando Isaías, Ele disse o seguinte: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, eles estão cantando e cantam muito bem, mas eles nem sabem o que é cantar. Adoração é muito mais do que cantar. E quando nós estamos cantando, nós devemos ter em mente que aquilo que nós estamos cantando, ou seja, a verdade das letras, devem ser uma realidade em nossas vidas. Muitas pessoas cantam e não vivem aquilo que cantam, ou cantam de uma maneira tão automática. Por exemplo, cantam que Jesus é o Senhor, mas não se submetem a Ele. Cantam que entregam tudo a Jesus, mas não se rendem a Jesus e nem cumprem as suas ordenanças. Erroneamente, as pessoas que pensam que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, enquanto na realidade Jesus está falando que não são as pessoas que estão procurando adorar a Deus, é Deus que está procurando. E aí nós precisamos ter esse entendimento. Nesse exato momento, infinitas igrejas estão cantando, louvando, estão apresentando canções, tem muita gente cantando. O que o Pai está fazendo? O Pai está olhando e vendo não a qualidade técnica, mas olhando o coração de quem está cantando. Como está a vida de quem está cantando, de quem está tocando, de quem está pregando. A minha forma de adorar a Deus é pregar, é expor a palavra de Deus, mas enquanto eu estou expondo, nesse exato momento, Deus está vendo o meu coração, Deus está procurando em mim se de fato eu sou um verdadeiro adorador, enquanto eu estou servindo. Então, quando nós estamos cantando, o Pai está olhando para nós, procurando em nós verdadeiros adoradores. E eu espero, no nome de Jesus, que Ele encontre cada um de nós, e que nós recebamos esse título de verdadeiros adoradores, porque tem muita gente que conhece, que sabe cantar, mas isso não é a adoração, porque a adoração tem a ver com a profundidade, e o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. O Pai está procurando aqueles que estão cantando, não com os seus lábios apenas, mas com a sua alma. E os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E alguém vai perguntar para mim: pastor, o que é adorar em espírito e em verdade? Adorar em espírito e em verdade tem a ver com o entendimento de que Deus pode ser adorado em todos os lugares. Quando você estiver no carro dirigindo, você pode adorar a Deus. Se estiver lavando a louça, você pode adorar a Deus. Se estiver trabalhando, você pode adorar a Deus. O que Jesus está ampliando é o seguinte: mulher, você está pensando que a adoração é somente no templo? Você está falando que os judeus pensam que é somente no templo? Não, adoração tem a ver com a vida. Porque quem se entrega a Deus, quem é de Jesus, ele não consegue ficar com seus lábios cerrados, ele canta o tempo inteiro. E aí, dia desses eu fiz aqui 2 mensagens falando sobre louvor no dia do músico, e recebi uma pergunta muito interessante, de uma pessoa que é de uma outra cidade: pastor, lá no meu trabalho eu estou proibido de cantar. Eu falei: e agora? Falei: vamos achar uma alternativa? Será que você não pode trabalhar e com o seu trabalho você adorar a Deus? Ela falou: como assim? Aí tentei explicar esse conceito, de que a nossa vida deve ser uma celebração ao Senhor, de que todos os nossos dias, os nossos atos, e aqui nós temos essa expressão, adorar em espírito e em verdade, que tem a ver com temor a Deus, com consciência de que nós somos pecadores. Prestar um culto verdadeiro, marcado pela sinceridade. Teve uma ocasião que eu falei para minha mãe: eu não quero cantar. Ela falou: então não cante. Não cante. Se não for sincero, não cante. Se não for para Deus, não faça. Isso é adorar a Deus em espírito. Lembrando que o nosso culto tem que ter essa temática espiritual.
Nós valorizamos a técnica, claro que sim. Precisamos de qualidade, é claro que sim. Mas o culto tem que ser espiritual, em espírito e em verdade. Tem que ser de uma maneira genuína. A adoração precisa ser espiritual, pois Deus é espírito. E aqui poderíamos falar tantas coisas que o texto nos aponta nessa expressão de Jesus. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então há pré-requisitos na adoração: adorar com sinceridade, com contrição de coração, falando e cantando e servindo com verdade. E a mulher vai responder para Jesus, olha, versículo 25, eu sei, respondeu a mulher, eu sei que há de vir o Cristo, eu sei que Ele há de chegar e Ele há de trazer para nós as palavras, Ele vai anunciar as coisas, eu sei que vai chegar o Cristo. Aí Jesus olha para ela e fala o seguinte, eu sou. Você não precisa ficar esperando, você não precisa ficar aguardando, eu sou o Cristo, eu já estou aqui, eu sou aquele que fala contigo. Eu sou o representante do Pai. Eu sou aquele que vim revelar todas as coisas. Eu sou aquele que vim responder todas as perguntas. Mulher, você tem uma crise existencial e você precisa ser uma adoradora. Para nossa surpresa e alegria, essa mulher se rende. Ela se torna uma verdadeira adoradora. O que ela faz? No outro momento, no outro dia, ela corre para a sua aldeia dos samaritanos e começa a falar a respeito daquilo que o Senhor havia feito e da forma como o Senhor havia impactado a sua vida. Então veja que um verdadeiro adorador é aquele que celebra diante de Jesus, mas que ele sai falando para todo mundo aquilo que Jesus fez na sua vida. E a forma dela falar é o seguinte, olha, vocês precisam conhecer aquele que conhece tudo ao nosso respeito. Então quem é Jesus? Jesus é o Messias. Jesus é aquele que nos ensina o caminho da adoração. Jesus é aquele que nos ensina que nós não precisamos do espaço geográfico. Por isso que para nós cristãos não há um lugar de peregrinação espiritual. Ninguém precisa fazer peregrinação para um lugar. Ninguém precisa tirar foto em um santuário. Porque nós adoramos o Pai em espírito e em verdade. A pergunta é, nós somos cheios de verdade? Ou nós carregamos, não as máscaras faciais como nós estamos usando aqui, mas as máscaras para tentar dissimular a nossa relação com o Pai? Então o que está em voga não é a performance da nossa adoração, mas é a sinceridade da nossa adoração. Porque tem muita gente que canta bem, por exemplo, mas a pergunta é, foi para Deus ou foi para mostrar a performance? Ele prega bem, mas ele prega bem para mostrar a sua eloquência ou ele prega bem porque ele tem a verdade de Deus em seu coração? Então a minha última fala para você é a seguinte, se renda a Jesus, adore em espírito e em verdade, se renda. E lembre-se sempre que somente Ele pode preencher o vazio do seu coração. Aquela mulher tinha uma dificuldade, ela é tocada nessa dificuldade, confrontada nessa dificuldade, e Jesus a muda completamente, radicalmente, e ela se torna então uma portadora dessa verdade. E agora ela sai de um título de pecadora para verdadeira adoradora. E eu espero, no nome de Jesus, que todos nós tenhamos essa compreensão de que nós somos chamados para sermos verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Que todos os nossos atos de culto, de vida, seja para a honra e glória do nome do nosso Senhor.